Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pais Profissionais. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Quando foi a última vez que você e seu filho tiveram alguns minutos de verdadeiro silêncio? Aqui no Colégio do Bosque Mananciais, eu sei que muitas famílias fazem um esforço muito grande para educar o uso das telas, limitar o tempo de exposição e proteger a infância dos excessos do mundo digital. Mas o desafio de hoje vai muito além das telas. Vivemos em uma cultura que nos acostumou a estar sempre ocupados, sempre conectados, sempre recebendo os novos estímulos, sempre passando de uma tarefa para outra. E isso não acontece apenas com as crianças, acontece com todos nós. Quase sem perceber, o silêncio vai perdendo espaço nas nossas casas. E quando não existe espaço para o silêncio, também fica mais difícil encontrar o espaço para a reflexão, para o autoconhecimento, para a gratidão, para a oração, para aquilo que nos liga ao que é maior do que nós mesmos. A competência do líder Zen que nos acompanha neste mês é a transcendência. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Para nos ajudar nessa reflexão, recebemos hoje o Padre Alexandre Antós. Nascido em Curitiba, mestre em História pela Universidade de São Paulo e doutor em História da Igreja pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma. Ordenado sacerdote em 2008, é desde 2023 capelão da Unidade do Bosque do Colégio do Bosque Mananciais. Padre Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Eu me sinto muito bem-vindo e fico muito contente de participar aqui do podcast. Espero que seja útil, né, para os pais aqui, para quem for escutar. Eu adoro podcast, né? Eu sempre escuto, às vezes quando eu estou praticando esporte, né, e também até espero que logo, né, esteja nas plataformas também do Spotify, para a gente poder escutar com mais conforto, né, essas conversas. Eu acho que a gente vai, inclusive, começar a subir pela tua palestra, pelo teu podcast, para o Spotify, Padre Alexandre. Tá bom, daí eu vou escutar mais. Não, perfeito. Hoje a temática é transcendência, e nesse mundo que a gente vive hoje de muitos estímulos e pouco recolhimento, o que isso tem feito com a vida interior das pessoas, especialmente a das nossas crianças e dos nossos jovens? Olha, eu acho que tem como que eliminado a vida interior praticamente, né? Porque se pensamos bem, mesmo nós adultos, a gente pode passar o dia inteiro resolvendo problemas, as demandas do cotidiano, das coisas, e mil preocupações, e depois quando tem um tempo assim parado, né, então a gente já pega o celular, né, então tem esses apelos da mídia, então a gente está sempre vivendo nesse mundo exterior. E se eu estou no mundo exterior, então eu não tenho essa vida interior, né, essa vida, e não chego à transcendência, porque... E essa vida interior é todo esse mundo interior que faz a gente, por exemplo, contemplar a beleza, captar o bem nas coisas, entender melhor as pessoas, né? Porque tudo bem, eu discuto, vejo uma pessoa e outra e depois eu interiorizo aquilo e ver, puxa, olha só como essa pessoa é boa, como essa pessoa, olha só essa virtude, nossa, eu gostaria de ter também isso, toda essa riqueza interior que você vai perdendo. Né? Perdendo porque fala, então agora vou mandar uma mensagem, vou escutar alguma coisa, vou ver agora o futebol, vou ver o que seja, né? Então isso vai realmente eliminando a vida interior. E para as crianças que estão nessa fase de formação, digamos, é muito pior ainda, né? No sentido que elas acabam não se enriquecendo, não se educando, né? Às vezes falta esse silêncio até para prestar atenção nas aulas e captar o que os outros estão dizendo e de apreender, né? Quer dizer, captar as coisas para depois também interiorizar e formar seus juízos, formar acho que esse processo educativo meio que se elimina, né? Então, realmente, né? A gente vive num mundo que não tem jeito, é um mundo realmente de muito barulho, mas então a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Saber ter os momentos de silêncio, os momentos de interioridade, né? Isso que é muito importante. Para que a vida interior ela seja efetiva, a gente precisa ter uma vida de piedade. Uma vida de piedade, ela imprescinde de a gente ter uma vida interior. Essa conexão é forte, né?
Sim, claro, para a gente ter uma vida, no fundo, uma vida com Deus, é necessariamente vida interior. Agora, quando a gente começou a falar aqui da vida interior, também há que se dizer que eu estou pensando justamente na vida interior em sentido amplo. Quer dizer, tudo que a gente tem por dentro, né? E tudo que a gente pode captar e formular as nossas coisas por dentro. Na literatura ascética, literatura cristã, quando se fala vida interior, você está querendo dizer a tua vida de relação com Deus, né? Então dá por, digamos assim, toma o geral pelo particular, digamos assim, né? Então vida interior seria a vida de relação com Deus. Mas eu acho que a vida interior aqui seria interessante também a gente entender e os pais também entender que é nesse sentido amplo. E você tem toda a razão. Se não há essa vida interior que se supõe silêncio, reflexão, pensamento, captação da realidade, enfim, né? Emoções, né? Porque as emoções vêm pela memória, pela imaginação também. Então, se não há isso, não vai haver também essa vida interior específica que é a relação com Deus, tá? Então, você tem toda a razão. Obviamente que essa vida interior é imprescindível para a vida de piedade, no caso, né? Para ser mais específico, né? A vida com Deus, a vida de piedade. E se a gente considera a vida interior, né, num processo mais educativo e mais abrangente, isso. Ele é todo um processo que demanda dar tempo às coisas, né? Então, essa vida corrida, uma coisa atrás da outra, sem a gente dar o tempo para reflexão, interiorização, sensibilizar, admirar as coisas, admirar a beleza ou até reconhecer erros, né? Exatamente. Isso você vai... tem que ser um processo interno, né? E você precisa dar tempo. Exatamente. As pessoas precisam cuidar disso, né? Exatamente. O tempo, você parar, né? Para refletir, você precisa parar. Agora, também há que se dizer que, às vezes, as pessoas falam muito, né? Não, a gente precisa ter tempo, a gente precisa parar. Então, a gente fica imaginando, esperando ter uns dias de retiro espiritual, né? Ou ter uns dias, assim, que eu vou para um lugar deserto, ou um lugar mais afastado. E, às vezes, a gente não tem essa possibilidade, né? Às vezes, passa muito tempo que a gente não tem como parar. Às vezes, enfim, depende da condição da vida da pessoa. Mas eu acho que é possível, mesmo tendo uma vida muito corrida, você ter esses momentos. Quando eu falo parar, seria talvez pequenos momentos no dia, que é às vezes simplesmente não pegar o celular em determinados momentos, não querer ver nada e pensar, refletir. Por exemplo, ter tempos de estudo no dia, né, em que eu estou estudando, estou estudando uma coisa, lendo uma coisa e querendo aprofundar, querendo entender, sem aquela pressa de que não, então tem que ler rapidinho aqui, ou ler na diagonal, porque para ver como é que é, ou pedir para a IA resumir, né? Então isso já faz parte desse tempo de reflexão. Então, quer dizer, é compatível isso que a gente está falando, eu acho, assim eu espero, né, também, é compatível essa vida de reflexão, esse silêncio interior que a gente diz, essa vida interior em sentido amplo, e também a piedade é perfeitamente compatível com uma vida cheia de coisas, uma vida corrida, como é para a maioria das pessoas e das pessoas que estão nos escutando, né? Que talvez estão aí no trânsito, no carro, eu mesmo, às vezes só tenho tempo de escutar as coisas, os podcasts que eu gosto, quando eu paro para fazer um esporte, para descansar, ou quando estou no carro, né? Quando às vezes tem alguma viagem um pouco mais longa, é quando eu aproveito. Mas eu acho que essa é a vida da maior parte das pessoas, né? Então é possível, eu acredito assim que é possível. É claro que se eu tenho tempo e tenho esses momentos de reflexão, como eu recomendo muito, né, fazer pelo menos uma vez no ano um retiro espiritual, parar a vida, mesmo durante o dia também ter um momento que eu paro um pouco para fazer uma oração, para fazer silêncio, é o ideal, sem dúvida nenhuma, é o melhor, né? Mas é possível também quando às vezes a vida está mais corrida. O oposto de você ter uma vida interior robusta são os atalhos, né? Então é você focar, você interiorizar aquilo, mesmo que sejam pequenos momentos, né, ao longo do dia, em que aquele assunto você vai na profundidade, sem atalhos. Isso é uma boa ideia, exatamente. Você poder aprofundar nos temas, estudar bem os temas, é uma das formas, né, de você ir crescendo nessa vida interior, nessa vida mais reflexiva, né, que chega à transcendência, né, que é o tema, assim. E quando as pessoas falam, né, em preparar os filhos em formação, sempre é pensando no futuro, no trabalho, na universidade. Pouco se fala em formar o mundo interior das crianças, né?
O que significa educar a interioridade? Exatamente, eu acho que quer dizer, educar a interioridade, no fundo, é educar a pessoa, né? Por exemplo, quando a mãe chega e fala, filho, vai dar lá um beijo no vovô, vai dar um beijo na vovó. Ó, filho, você não primeiro, antes de brincar, cumprimenta a vovó. Ele, digamos, é uma coisa tão simples, mas está educando a interioridade, porque está educando os afetos, né? A criança talvez está ansiosa porque quer chegar na casa da avó e quer ver não sei o quê, quer ir lá na balança, quer ir brincar não sei onde, mas então a mãe fala, não, olha, primeiro estão as pessoas. Então, eu quero dizer que você vai educando, né, a interioridade de um modo amplo, assim, de muitas formas, quando uma família se ama e as crianças veem que os pais se gostam, né, então tudo isso você vai educando. E isso é o mais importante, sem dúvida, né, quer dizer, pensar no futuro, eu quero educar minha criança para que ela seja depois no futuro ela faça uma boa faculdade, que ela estude bastante, que depois, quem sabe, ela ganhe muito dinheiro. Isso também tem a sua importância, mas é bem secundário em relação a isso, né? Você tem que educar nos valores, né, como pessoa. Então, educar a interioridade é educar esse processo de educação amplo, né, digamos assim, educar a pessoa como aqui no Colégio do Bosque, né, que a gente dá muita importância a esses valores das pessoas, né, que eles sejam pessoas corretas, né, cidadãos de bem, que procurem o bem, que fazer o bem, que se preocupem com os demais, que também rezem, que falem com Deus, né, isso é o que importa mais, né. Então, e depois, assim, se os pais querem ter uma atividade assim, como que eu posso treinar o meu filho assim para ele ser um grande homem? A primeira coisa, acho que nessa parte prática, digamos assim, é justamente essa parte interior, né? Ou seja, que ela consiga captar a realidade, que ela consiga memorizar bem as coisas, que ela consiga desenvolver quando está falando com alguém e explicar bem as coisas, por exemplo. Essas são realidades que você não educa só treinando lá ou fazendo alguns exercícios, mas educa como lendo, parando para escutar, tendo paciência, né? Educar a temperança, porque às vezes significa que eu tenho que escutar primeiro as pessoas. Me vem um exemplo à cabeça, né? Se, por exemplo, você está na mesa, isso acho que acontece com muitas famílias, né? Se você se você deixar as coisas acontecerem naturalmente, o que vai acontecer? Um fala, o outro começa a falar outra coisa, você não desenvolve um tema, não desenvolve nenhum tema, né? Alguém começa a contar e aí fala, não, olha, eu fui fazer uma viagem, daí eu parei lá no posto, é aquele posto não sei o que lá, pronto, aí já desviou o assunto, ele nem conseguiu contar, nem que ele queria contar toda a viagem dele, né? Mas então, se você ensina, por exemplo, as crianças a escutarem, né? Fala, não, peraí, vamos escutar até o fim, vamos ver. Então, deixa ele contar agora até o fim, né? Então, isso já é uma forma, né, de você educar essa interioridade, essa paciência, essa capacidade de escutar, por exemplo. Né? E eu acho que realmente isso aí é o mais importante, né? Porque depois, né, você, Alexandre, que é do mundo da empresa, né, você sabe que às vezes é muito mais importante uma pessoa numa empresa ela ter essa capacidade relacional, essa capacidade de resolver um problema, digamos, antever um problema, ter uma solução, do que propriamente, às vezes, o conhecimento técnico, né? Que também é importante, mas às vezes muitas vezes o conhecimento técnico você consegue mais ou menos, a pessoa treina, às vezes ela estuda ali para fazer aquele trabalho, em geral ela consegue, né? Mas depois tem toda essa formação humana que às vezes falta. Sim. E acho que, não sei se você concorda, né? Acho que você muito. Que é desse mundo. No mundo corporativo, o pessoal fala dos soft skills, né? Exato. Então, essas habilidades, né, socioemocionais, todo esse relacionamento com as pessoas, né, é sempre muito mais importante que aquele skill puramente técnico. Né? Que isso, de alguma forma, cada dia mais, né, tá um pouco mais commodity, né? Então, os conhecimentos técnicos, hoje, com a inteligência artificial, com toda a parte de ferramental, exatamente, sistemas, processos. Agora, o ser humano, né, como que a gente coloca o ser humano em primeiro plano, né, e juntos aquele ecossistema cresça, se desenvolva, amadureça, né, justamente ou se antevendo a problemas e riscos, né, ou trazendo novas coisas, sendo criativo. Exatamente. Isso você faz pessoas com pessoas que tenham paciência, laboriosidade, ordem, disciplina, são as virtudes, né? E nesse caso que estamos falando, a pessoa que é capaz de escutar,
captar, saber o que é o melhor, né? Digamos assim, vamos chamar assim, essa esperteza interior que vem dessa vida interior, né? Sim. Que vem desse saber refletir, né? Muitas vezes. E uma pessoa que faz assim, ela aprende também rápido, digo, mesmo quando for mais velha e tiver que mudar de emprego, ou entrar numa nova carreira, ou às vezes vislumbrar talvez um caminho que vai lhe render mais benefícios até, porque ele vai ser mais capaz, né? Mais flexível, justamente por essa vida interior. Atualmente, além de incômodo, as pessoas têm estranhado muito o silêncio. Parece que é um contraponto do nosso mundo atual, bastante barulhento, cheio de coisas e tarefas, responsabilidades, demandas, o visual muito impactante. E o silêncio é um contraponto relevante. Só que a igreja, há muitos e muitos e muitos séculos, nos ensina a importância do silêncio. Por que o silêncio é tão importante no desenvolvimento humano e espiritual? Bom, primeiro, desenvolvimento humano, que é o que a gente já falou, né? Assim, a pessoa é a hora que ela é capaz de refletir por ela mesma, né? Nas coisas, no que viu, no que está. Então, isso tudo. Sem o silêncio, não tem esse momento. Não tem esse momento. E como eu disse, às vezes é um silêncio que às vezes é aquele silêncio de 10 minutos, em que eu estou, calma, vou pensar bem aqui, né? No meio do dia, nem estou pensando, né? Por exemplo, o silêncio é importante, digo em geral, depois é importante o momento em que ela se encontra com ela mesma. Por exemplo, a gente lê a nossa consciência, se eu estou fazendo certo ou errado, nesse silêncio. Quando eu me pergunto, espera, isso aqui, eu fiz bem, eu fiz mal. Então, daí a importância também, até para a formação moral, para a pessoa se orientar. Ela descobre ela mesma, como eu disse, porque uma pessoa que é capaz de fazer isso, ela vai sabendo, vai se conhecendo e vai dizendo, realmente eu tenho essa limitação, mas eu consegui isso, consegui aquilo, né, vai aprendendo a se amar também, não está sempre uma pessoa que está sempre olhando para fora, né? Ela está sempre se comparando e, enfim, em jovens, adolescentes é devastador até, porque a pessoa sempre se sente diminuída, né? Quantas pessoas eu atendo, às vezes, que são pessoas ótimas, inteligentes, bonitas, enfim, tem muitas qualidades e se sente um lixo, né? Por quê? Às vezes por causa disso. Bom, tudo isso é a importância humana, vamos chamar assim. Mas depois, claro, é só nesse ambiente que aí vem o que a igreja ensina, é você realmente entrar em contato com Deus. O silêncio, a igreja fala tanto porque é aí que você encontra Deus no silêncio. Então daí a importância. Interessante, na liturgia, por exemplo, é muito importante os tempos de silêncio. Né? E eu percebi que, às vezes aqui, eu mesmo, lembrando a missa, às vezes a gente esquece os tempos de silêncio. Né? Mas é importante, porque é como o momento em que eu falo com Deus pessoalmente. Então se faz o silêncio justamente que é o momento que cada um vai colocar o seu ali, né? Vai entrar, ver a si mesmo ali diante de Deus. Então é esse falar com Deus. E a liturgia é tão rica, né? Que tem momentos, né, de culpa, de perdão, de gratidão, de adoração. Exatamente. É muito rico e tem que ser vivido, né? Cada momento é o seu momento. Exatamente. E aí tem, claro, na adoração você tem os momentos que você se expressa, né, com as palavras, e também tem um momento de silêncio, né? Para você pedir perdão, você primeiro tem que olhar, né? Reconhecemos os nossos pecados, a gente faz uma pausa para olhar para dentro de nós, para depois pedir perdão e assim por diante. Mas, Alexandre, tem um detalhe que eu acho que faz as pessoas terem medo do silêncio, que eu acho que muitas pessoas não entendem bem o que é esse silêncio. Agora, falando sobre o ponto de vista espiritual, né, mesmo. Quer dizer, às vezes a pessoa pensa que o silêncio é você como aquele professor chato chega, silêncio, agora silêncio, então todo mundo tem que calar a boca, tá todo mundo morrendo de vontade de conversar com o outro e tem que ficar com a boca fechada. Então todo mundo acha que o silêncio é assim, então o silêncio passa a ser uma coisa chata. E às vezes a pessoa fala, não, realmente, tem que fazer silêncio e é assim mesmo, é chato, mas aí só assim Deus como vai me premiar e vai falar comigo. E não é esse silêncio, não é só o silêncio de fechar a boca, mas é o silêncio, no fundo, de como que deixar de escutar o barulho para parar do mundo, exatamente, para parar e escutar o próprio Deus.
É como, vamos chamar assim, escutar o barulho de um outro mundo, que é infinitamente mais rico, infinitamente mais rico. É como usando esses exemplos, é a hora que eu vou lembrar das coisas importantes, né? Talvez trazendo a memória coisas que eu normalmente não trago, porque estou sempre ali respondendo às demandas do meu dia a dia. É que talvez nesse momento, então, talvez vá vir alguma intuição em que eu vou interiorizar melhor e me perguntar dessas intuições, como que eu estou vivendo. Se uma pessoa dá importância, né, ela tem mais ela lê, a importância da leitura, né, ela lê, então ela vai também lembrar talvez daquelas coisas que tocaram o seu coração, daquelas coisas, enfim. E aí entra todo esse mundo interior que tende a pode ser muito rico. E o silêncio é escutar esse mundo interior. Precisa de muita coragem e humildade, né? Coragem e humildade para fazer. Para viver um momento de silêncio, porque quando você se entrega, né, muitas coisas vão vir e vai te exigir decisões, né? Alexandre, você fala agora, eu não tinha pensado nisso, mas de fato a coragem, porque às vezes a pessoa está fugindo de si mesma, né? Então por isso que não quer fazer silêncio. Ela não quer parar para pensar se realmente esse caminho que está certo, né? Está errado. Mas aí entra isso do medo do silêncio, né? Que dizia, se uma pessoa sabe que Deus é realmente seu pai, Deus é misericordioso, ela vai querer fazer silêncio, né? Então o silêncio passa a ser algo interessante. Eu estava lendo esses dias, tem até uma educadora, né? Helena Lubienska de Lenval, por acaso enfim, não foi nem para preparar aqui, eu estava lendo, que ela estava falando sobre o silêncio na educação das crianças. Então ela fala que ela falava que quando a criança aprende a fazer silêncio, né, então aí sim ela começa a se concentrar, ela começa a captar as coisas, né, e ela falou que até muda o seu modo de andar, o seu modo de falar, porque ela aprende e ela falava, né, que às vezes as crianças elas se surpreendem com o silêncio, porque, por exemplo, você faz elas ficarem imóveis, né? Faz essa brincadeira, né? Ficar imóvel, em silêncio durante um tempo. Então, depois ela começa a acessar esse mundo, né? Então, eu acho que a criança que não tem medo, digamos assim, que ela não tem nada a temer, ela não tem. Se a gente ensina a criança a fazer silêncio, ela faz, né? Agora, o adulto, às vezes, como você falou, pode ter medo de fazer silêncio por causa disso, né? De não querer enfrentar, né, as coisas. Mas é essencial, né? Se a gente não enfrenta, obviamente a gente não cresce, a gente vai ficar sempre com os problemas externos, né, digamos assim. E sem contar com essa ferramenta poderosa, né, que é o céu querendo falar com a gente, né? E ele precisa desse ambiente fértil que é o silêncio. Exatamente. É o céu é Deus que quer falar com a gente e a gente às vezes não faz o silêncio, isso mesmo. E pegando o teu gancho, né, dos pais ensinarem os filhos, uma prática muito, muito relevante de piedade, né? Acho que os filhos, eles sempre lembram, os filhos quando viram adultos, né? Eles sempre lembram das orações que os pais ensinaram, das orações que os pais fizeram com eles quando eram crianças, né? Conta um pouquinho e dá uma dica para os pais, né, que nos assistem, essas famílias que nos assistem hoje, como que os pais podem investir esse tempo precioso em ensinar seus filhos a rezarem? Puxa, sabe que você me fez lembrar, antes de falar uma dica para os pais, mas você me fez lembrar ficou até emocionado aqui. Eu tenho minhas primeiras memórias assim, da vida de piedade, assim, um pouco mais substancial. Bom, me lembro minha mãe sempre me ensinou a rezar para Nossa Senhora, para a Mãe do Céu, né? Eu rezava, mas depois minha avó, ela fazia a gente, quando a gente ia na casa da minha avó, ela fazia a gente rezar o terço. Um terço inteiro, né? Que para uma criança é uma coisa grande. Só que, claro, eu aguentava lá o terço e depois gostava, né? Porque depois era aquele ambiente assim de silêncio. Eu me lembro que meu avô, que sempre estava assistindo filmes lá de faroeste, ele desligava a televisão. Minha avó, que estava sempre trabalhando, ela sentava no sofá, né? A gente ficava lá na sala rezando, às vezes estava meio escuro assim, um pouco escurinho. E aquilo realmente, você percebia ali que havia um clima, né? Uma devoção, né? Uma devoção, um clima de silêncio, né? E isso eu me lembro perfeitamente, né, disso daí.
Então, realmente, essa dica, né, dos pais, principalmente, uma grande dica é isso, é parar para rezar com os filhos, isso é muito bom. E esse aspecto também exterior, né, de você parar, falar, agora a gente vai rezar. Claro que nem sempre dá para fazer uma oração longa, mas nem que seja, eu penso, por exemplo, na oração da mesa. Então, também saber parar. Né? Bênção dos alimentos. Vamos rezar. Então, sei lá, se a mãe pudesse sentar ali com as crianças, porque está atendendo, então vamos rezar. Então, e faz, né, ainda que seja lá, você fez 1 minuto, né, aquele silêncio, mas já faz muita diferença. A criança vai lembrar, antes de comer eu tenho que rezar. Então isso realmente é importante. Mas tem muitos outros momentos também que você pode fazer. O anjo da guarda à noite, quando vai dormir, é um bom caminho também? Sim, é rezar a Nossa Senhora, né, quando vai dormir. O anjo da guarda, assim, tradicionalmente a gente pede no começo do dia, né, porque é para proteger o nosso dia. Esses momentos de oração, né, também, sem dúvida. E levar as crianças para a missa aos domingos, né, e eventualmente, se as famílias tiverem mais práticas de piedade, algum dia da semana, o próprio sábado, ou um dia no mês, ou no aniversário, são momentos que se os pais ensinam essa piedade para os filhos, isso fica para toda a vida, né? Sem dúvida. Então, acho que vamos assim, o pai tem que correr o risco, às vezes, né, de que o filho, às vezes, não possa... Às vezes tem pais que têm um pouco de vergonha, né, porque, meu filho vai bagunçar aqui na missa, mas eu acho que vale a pena correr esse risco e não tem problema. Eu mesmo nunca me senti incomodado, né, quando tem as crianças que, às vezes, podem atrapalhar um pouco, mas se você sabe explicar, elas aprendem rápido. Uma vez uma mãe me dizia, achei uma ideia boa, que ela falava que ela tinha muitos filhos pequenos, assim, todos na idade muito pequenos, que ainda não tinham muito discernimento. Então ela um dia arriscou de levar os filhos lá na frente e falou para eles ficarem observando o que o padre faz, né, na missa. E que funcionou. Porque entreteve as crianças. Entreteve as crianças, eles começaram a ver. E claro, isso é muito da piedade, eles vão aprendendo o que é realmente a missa, né? Por que o padre, sei lá, levantou o cálice, baixou o cálice, porque ele pegou o pão, partiu o pão, colocou um pedacinho de pão dentro do vinho. Tem muitas coisas, né? Sim. Quer dizer, que se a criança está lá atenta. Eu acho interessante aqui no colégio, a gente está saindo um pouco do tema, mas aqui no colégio é como as crianças gostam de ajudar a missa, porque elas estão mais próximas, elas vêm, então tudo isso realmente, sem dúvida, ajuda muito. E por tabela, além da piedade, né, elas aprendem não só o poder, mas o valor de servir, né, do serviço, de você atender, de você estar fazendo algo bom para os outros, para as pessoas, né? É todo um conjunto de valores e virtudes Sim. que eles se comunicam, né? Exatamente. Eu acho assim, até tem tudo a ver com a vida interior. Eu penso, todas as crianças e todas as famílias aqui, sem dúvida, né, fazem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Então, uma forma até de educar é você fazer a criança refletir sobre aquilo bom que ele fez. Então, por exemplo, né, um dia o filho ajudou o outro irmão. E aí, por exemplo, né, o pai parar e falar, você não está feliz, meu filho? Tô. Então, por que você está feliz? Você perdeu, você não aproveitou, você não brincou, você só ficou com o teu irmão aqui, nem fez o que você gostava. E por que você está feliz? Entendeu? Fazer ele pensar isso. Ele fala, é verdade, né? Com uma coisa que é isso que é a transcendência, né? Uma coisa que é transcendente, que ele não está fazendo nada do que ele gosta e, no entanto, ele está muito contente, porque ele ajudou. E assim por diante, né? O próprio valor do trabalho, né? Que o pai mostre, né? Que, sei lá, o pai pode falar para o filho, pai, eu estou muito contente, mas não porque eu trabalhei e fiz tal coisa, mas porque eu ajudei essas pessoas, porque com o meu trabalho aconteceu isso. Então tudo isso é, enfim, uma forma, né, de transcendência deles irem aprendendo. E, Padre Alexandre, agora a gente está chegando no final do nosso podcast e eu queria que o senhor, para os pais, para as famílias, para os jovens que nos assistam agora, uma dica ou um último comentário sobre essa vida transcendente, vida interior, que o senhor queira compartilhar com a gente. Então eu queria dar 2, né? 2 comentários. Uma é que tenha momentos de reflexão, tenha momentos de estudo. Quem é mais velho, agora eu falo para os pais, né, que nunca abandonem o estudo. E é importante, né, ter momentos no dia em que eu paro mesmo, né, ainda que seja um pouco, mas todo mundo tem pelo menos 15 minutos, né, para parar. E claro, e a segunda,
procure acessar essa vida interior que é onde está Deus, né? Que é falar com Deus. Né? E por isso também é muito importante, além das orações vocais, essas orações que nós conhecemos, que a gente repete, que é muito útil porque a gente aprende a rezar, mas é muito importante essa oração espontânea, essa oração direto com Deus, em que eu realmente possa falar com Deus, imagine a Deus. E nisso também os pais devem ensinar as crianças, mas os pais podem aprender muito com as crianças. Né? Elas são muito sinceras, transparentes. Transparentes, né? Puras, e elas acessam mais facilmente até esse Deus que está no coração. Né? E levar as coisas do dia a dia, né? Levar os problemas, as alegrias, uma relação... tem um tema ou fácil ou difícil para falar com um amigo, para falar com os próprios pais, né? Ou os pais para falar com os filhos, né? Falar com Deus e pedir ajuda, né? Exatamente. Tá joia. Padre Alexandre, muito obrigado. De nada. Te aguardo num próximo episódio tá bom, aqui no nosso podcast. Foi muito rápido aqui essa conversa. Tem muito mais coisa para falar, né? A gente chega ao final de mais um podcast. E talvez uma ideia fique ecoando depois dessa conversa. Estamos preocupados em preencher a agenda dos nossos filhos ou em formar o coração deles? Porque é possível crescer por fora e continuar vazio por dentro. A vida interior não nasce por acaso. Ela precisa ser cultivada. A competência do Líder 100 deste mês nos lembra que o ser humano não foi feito apenas para produzir, consumir ou realizar. Foi feito para buscar a verdade, para amar, para servir. Quando a família cuida da vida interior dos filhos, ela não está apenas preparando crianças mais tranquilas. Ela está formando adultos mais livres e capazes de viver uma vida com propósito. Padre Alexandre, muito obrigado por essa conversa. E a você, que nos acompanhou em mais um episódio do Pais Profissionais. O nosso muito obrigado. Até o próximo episódio.